Essa daqui é sobre a teimosia. Essa mamãe colocou que o não é sim para a criança. Aqui também estamos falando de uma criança com aproximadamente 3 anos de idade. E o que eu posso falar aqui é que isso é verdade. Então, de fato, para a criança nessa faixa etária, o não é a mesma coisa que você estivesse falando um sim. Isso é uma questão neurológica, cerebral esperada para a idade. E não só para criança, tá? Isso também acontece conosco adultos. É como se eu chegasse aqui agora para você, vamos fazer aqui uma brincadeira, tá bom? Então é como se eu virasse para você e dissesse: olha, não pense em uma girafa cor-de-rosa. O que acontece? O que o nosso cérebro faz? Ele pensa justamente em uma girafa cor-de-rosa. E isso porque nós temos um cérebro maduro, certo? Então, na criança, na faixa etária de 1, 2, 3 anos, com o cérebro ainda completamente imaturo na região superior, na região do córtex cerebral, que é o nosso cérebro racional. Então, para essas crianças é ainda mais difícil compreender comandos que envolvam a palavra não. Então, falar não corre, não sobe, não mexe, para o cérebro dessas crianças é como se você estivesse falando corre, sobe, mexe aí onde você está pensando em mexer. Outra questão aqui que envolve a idade é a questão do controle de impulsos. Então, também por conta dessa imaturidade cerebral, a criança nessa faixa etária, ela ainda não tem controle de impulso. O que é o controle de impulso? Ela age de forma impulsiva. Então, ela pensou em fazer, ela vai e faz, e o cérebro dela ainda não tem essa maturação para conter, para controlar esse impulso deste comportamento que ela decidiu ali fazer naquele momento, tá? Então, toda essa questão de amadurecimento cerebral influencia nessas questões de comportamento da criança nessa faixa etária. E aí eu deixo aqui também, né, que não é teimosia, é a forma que o cérebro da criança funciona. E eu deixo essa reflexão, por quê? Porque se a gente passa, né, a enxergar o comportamento da criança como teimosia, tá fazendo isso de propósito, só porque eu falei não, ele tá indo lá mexer, porque eu já falei 30 vezes, ele continua mexendo, né? E se a gente leva para esse lado, né, a gente passa a ter mais dificuldade realmente para lidar, para administrar a situação. Agora, se a gente compreende que a criança não está fazendo isso de propósito, como diz o Dr. Daniel Siegel, né? A criança está fazendo o melhor que pode com o cérebro que tem, tá bom? Então, a tendência é ela ainda agir destas maneiras, né, com essa dificuldade de compreender o não. E não é que ele não entende, ele entende, tá? Então ele te ouve, ele entende, mas ele ainda não consegue controlar o impulso, ele ainda vai agir de forma impulsiva e não com base no que é certo ou errado, entende? Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, mas o impulso, a vontade, o desejo ainda fala mais alto.